irmãos, nós, na verdade, temos falado aqui sobre três grupos de curas e de milagres. Eu não sei se você lembra, o presbítero Davi, ele sempre faz um resumo, ele sempre está falando aqui, repassando essa informação. Não sei se você lembra quais são esses três grupos, mas eu vou relembrar mais uma vez para você. Nós estamos falando sobre cura e libertação, certo? Depois nós vamos falar sobre o segundo grupo, que é milagres voltados para a natureza. E terceiro grupo, nós vamos falar sobre milagres de ressurreição de mortos. Amém? Então é isso, é esse o cronograma, é sobre isso que nós estamos falando. Curas e milagres. Então abra sua Bíblia em Mateus capítulo 9, quem já abriu, fique de pé. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoninhado, e expulso o demônio, falou o mudo. Diga comigo a igreja, e expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios. Pode se assentar, irmãos. Amém, queridos. Nós estamos enfatizando nessas pregações três aspectos da pessoa de Jesus. Nós estamos enfatizando a sua divindade, nós estamos enfatizando a sua autoridade e nós estamos enfatizando a sua missão. Você já está acostumado a ouvir falar dos milagres de Jesus, mas nós queremos dar uma ênfase maior, um destaque maior para esses três aspectos da pessoa de Jesus. No domingo passado, o presbítero Davi pregou aqui sobre o paralítico, né, que é esse texto que vem antes aí. Aliás, paralítico não, os dois cegos e o mudo. Na verdade, ele pregou sobre os dois cegos, porque sobre o mudo eu vou pregar hoje. Ele pregou sobre esses dois cegos. E ele falou que o texto fala, não é que ele falou, o texto está falando que aqueles dois cegos, eles saíram em marcha, gritando atrás de Jesus, dizendo: filho de Davi, tem compaixão de mim. E aqueles homens estavam ali querendo um milagre. E aqueles homens, o texto vai dizer que eles foram curados. Se você observar aqui o versículo 29 aí do mesmo texto de Mateus 9, vai dizer: tocou então os olhos deles, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram, e Jesus os ameaçou, ou recomendou, dizendo: olhai que ninguém o saiba. Mas, tendo eles saído, divulgaram a fama por toda a terra. Amém? Então foi sobre isso que o nosso presbítero Davi pregou. E tem um teólogo, Goodman, que ele tem um comentário interessante a respeito desse texto que o presbítero pregou. Goodman, ele vai falar o seguinte: toda bênção, ela é segundo a medida da fé. Ou seja, você vai receber uma bênção de acordo com a medida da fé, da sua fé. E aí ele continua dizendo: se nós trouxermos um copo pequeno ao mar da graça de Deus, ele será cheio. Se nós trouxermos um copo maior, nada lhe faltará, né? Ele vai transbordar também. Ou seja, o que é que ele está dizendo? Deus não é limitado. Irmãos, Deus não é limitado. Eu não sei o tamanho do milagre que você está pedindo para Deus. Eu não sei o tamanho da cura que você necessita nesta noite. Só sei de uma coisa: que segundo a medida da tua fé, se estiver de acordo com a vontade de Deus, Deus tem algo para derramar grandioso na tua vida. Tão somente você tenha fé para isso. E eu comecei a pensar nisso aqui, e eu falei assim: essa ilustração é como aquela pessoa que vai na casa do seu amigo e leva um copo pequeno, e chega na tua porta e fala assim:
Eu estava preparando essa mensagem quando me veio essa ilustração. A pessoa vem com um copo, chega na tua porta e fala: irmão, me dá um pouco de farinha. E aí a pessoa sai com um pacote de farinha. Só que quando chega lá, percebe que a pessoa está com um copinho pequeno. Então a pessoa fala: a pessoa vai precisar só de um pouco. Vai cortar ali a ponta do saco da farinha, enche aquele copinho, a pessoa foi embora com um copinho pequeno. Por quê? Porque ela não teve a fé suficiente que ia receber um pacote completo. Certo? Por que estou falando isso? Porque quando você se aproximar de Jesus, creia que o que Ele tem para você é grande, não é pequeno. É grande, irmão, não é pequeno. Talvez hoje você pode estar com a vista embaralhada, o entendimento está embotado, e você está dizendo: será que o que Deus tem para mim é grande mesmo? Porque eu estou passando hoje por uma dificuldade tão grande, eu estou enfrentando hoje uma adversidade tão grande, Senhor. Eu já passei, eu tenho tantas marcas no meu corpo de sofrimento, será que o Senhor ainda lembra de mim? Tem pessoas aqui que estão perguntando isso para Deus, eu sei que está. O Espírito Santo me revela que tem pessoas aqui que estão dizendo isso: Deus não se lembra mais de mim. Mas deixa eu te falar uma coisa: Deus não se esquece dos seus, meu amado. Eu ouvi isso ontem, nós fomos para um culto ontem lá na Rocha Carrão, estive lá com o pastor Marcos, 9 da manhã nós estávamos orando ali, foi um momento sublime, e ele falou isso. Ele falou também o seguinte, o que está escrito na palavra de Deus: acaso pode uma mulher se esquecer do filho do seu ventre? Deus não se esquece, irmãos. Uma mãe jamais esquece de um filho. Assim também o Senhor não se esquece de você. Por mais que você esteja passando no mar de sofrimento, por mais que tudo esteja dando errado, Deus não se esquece de você. E é interessante, queridos, ver isso aqui, porque muitas vezes nós ficamos limitando Deus, mas em Efésios 3:20, quero que os meninos ponham para mim esse texto, Efésios 3:20, o que Deus vai dizer, o que a palavra de Deus está dizendo: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O 21. A esse glória na igreja por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. O apóstolo Paulo encerra a carta aos Efésios com essa declaração: Jesus, Ele pode fazer muito mais do que nós estamos pedindo ou pensando. Ele pode ir muito além. Naquele mesmo lugar, queridos, em que Jesus tinha curado aqueles cegos, ali tinha outras pessoas enfermas, e ali tinham pessoas que acreditavam no poder de Deus, e diz ali que a fama de Jesus se espalhou por todas as regiões, e não ficou encoberto. Quando Jesus fala: cuidado, não diga para ninguém o que eu fiz com vocês, o presbítero Davi explicou aqui, não é que Jesus não queria que as pessoas soubessem, ele queria ganhar tempo, para que antes que chegasse o tempo dele ser entregue, o tempo dele ir para a cruz, antes que chegasse esse tempo, ele tivesse curado muitas pessoas, e ele tivesse feito muitos outros milagres. Então Jesus, ele queria curar as pessoas, mas ele queria ganhar mais tempo, mas não tinha jeito, irmãos. É aquilo que Jesus fala: como que se esconde uma luz embaixo de um armário? Como é que você pega uma luz e coloca embaixo da cama, ou embaixo de uma redoma de ferro? A luz não vai aparecer. A luz, ela tem que ser colocada em cima de um móvel, para que ela brilhe, para que ela venha espalhar o seu brilho. Então, por mais que Jesus quisesse que eles não falassem, se espalhava. Assim é com nossa vida. Quanto mais você deixa Jesus fazer, trabalhar, falar com você, usar a tua vida, mais sua vida vai brilhar, mais você não vai conseguir se esconder, mesmo que você queira. As pessoas vão olhar para vocês e vai dizer: ali tem um homem de Deus, ali tem uma mulher de Deus. E na hora do sofrimento, irmãos, as pessoas vão lembrar de quem? Daquele que anda com Deus, daquela que é mulher de oração, daquela que vive na sua simplicidade, orando, entregando suas causas ao Senhor.
E aqui, queridos, nós vimos que aqueles homens creram que Jesus também era capaz de curar aquele homem mudo. E eles disseram, vamos levar esse homem até lá. Olha que interessante, o presbítero Davi pregou aqui sobre aquele homem que foi levado por 4 amigos, ali no capítulo 2 de Marcos, se eu não estou enganado. E aqueles 4 homens foram levados e eles desceram por cima do telhado. Olha a fé daqueles homens. Aquele rapaz não podia chegar até Jesus. E o que estava acontecendo aqui, pelo texto que a gente leu, o texto de Mateus 32 até o 34, vai dizer que aquele homem era mudo e endemoniado. Você sabe o que é isso? Não está falando simplesmente de uma pessoa muda. Ele não está simplesmente falando de uma pessoa que não fala. Uma pessoa que além de estar muda, ela também está endemoniada. Quem está endemoniado, ele perde a razão. Uma pessoa endemoniada, ela só faz coisas terríveis, porque o demônio só destrói. Você vê quando uma pessoa está endemoniada, ela derruba a cadeira, ela sai empurrando quem está na frente, ela arranja os dentes, faz todo tipo de atrocidade, comete todo tipo de atrocidade. O Dr. Russell Shedd, a respeito desse texto, ele vai dizer o seguinte, ó. Essa palavra mudo, ela se deriva de um termo grego chamado kofos. Kofos vai significar o quê? Aquilo que está embotado. Essa palavra ela vai se aplicar ao modo da pessoa falar, ouvir, ver e compreender. Essa palavra grega que diz aqui que o homem estava mudo, está dizendo que os sentidos dele estavam embotados. O que é embotado? Impedido, ele não conseguia ouvir direito, ele não conseguia falar direito, ele não conseguia fazer nada direito, porque o demônio tinha tomado de conta dele, tinha tomado conta do corpo dele. Ou seja, a mudez daquele homem ali, era uma mudez provocada por um demônio. Tem pessoas que são mudas, mas se você observar uma pessoa muda, ela tem suas faculdades mentais normal, não são afetadas. Lá onde eu trabalho, por exemplo, tem uma mãe, quando ia buscar seus filhos na escola, que a mãe é muda. Eu que não entendia nada do que ela falava, mas o menino às vezes ficava comigo, e ela fazia os gestos para ele, e ele entendia tudo. Às vezes eu falava, o que é que sua mãe está falando? Ele falou, ela está falando isso, isso e isso. Era até engraçado, ele sabia tudo a respeito do que a mãe falava. Eu não compreendia nada, mas a mulher fazia tudo. Ela ia lá, assinava pelo filho, é responsável pelo filho, já estava com outro no colo, ela sabia, ela cuidava da casa dela. Então você percebe que aqui era uma possessão demoníaca, e aquele homem não podia falar. Então nós temos aqui um detalhe nesse milagre, que é diferente do milagre anterior. Se você observar o milagre anterior, aqueles 2 homens cegos, eles estavam com sua capacidade de raciocinar perfeitas. Eles eram cegos, mas eles clamavam, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque o cego, quando ele já é habituado a andar ali onde ele mora, ele vai embora, ele sabe, ele vai tateando ali, mas ele saiu atrás de Jesus, eles saíram pedindo misericórdia. Mas esse homem aqui não, esse homem aqui, ele foi levado, literalmente alguém conduziu ele até Jesus, porque ele não sabia o que estava fazendo. E o texto vai dizer aqui, que quando o demônio foi expulso, o mudo falou. Olha que interessante, irmãos, sabe o que eu acho bonito em Jesus? É a autoridade dele. Às vezes um demônio se manifesta na igreja, a gente às vezes leva até tempo, expulsando em nome de Jesus. Mas Jesus não. O demônio, quando ele via Jesus, ele já se curvava. Jesus só falava, sai. Às vezes as pessoas pensam, irmãos, que é a gente fazer uma oração longa, bonita, que vai expulsar o demônio, falar umas fórmulas mágicas. Não. O nome de Jesus é quem expulsa demônio. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus é quem pode todas as coisas. A autoridade, o poder que habita no cristão, não é outro senão o poder desse Cristo vivo que nós cultuamos e que habita em nós. Você carrega dentro de você esse poder. Então, vai dizer o quê? Que
Aquele homem foi conduzido porque o inimigo não deixava ele falar. Tomou conta dele. E o que acontece? João, capítulo 10, versículo 10, vai dizer, Jesus vai dizer o quê? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Nós sabemos disso de cor salteado. Mas parece, irmãos, que às vezes a gente esquece disso. Parece que às vezes a gente fica meio, as ideias ficam bagunçadas e parece que você não lembra. O inimigo veio para bagunçar a tua vida. Será que você não consegue enxergar isso? E às vezes você fica dando espaço para pensamento errado. Às vezes você fica dando espaço para atitudes erradas. Às vezes você fica dando espaço para o pecado. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós e autoridade para dar esse comando e trocar os nossos pensamentos por aquilo que edifica. Lá em Filipenses vai dizer o seguinte: tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é honroso, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Troque os maus pensamentos pela palavra de Deus. Troque o desejo memoriza um versículo bíblico. Anda com a palavra na cabeça. Quando vier o mau pensamento, você fala, sai em nome de Jesus e substitui por uma canção a Deus. Canta essa canção que a irmã Luciana cantou. Eu quero um renovo. Eu quero um renovo. Lembra da palavra de Deus, que você vai substituir esses pensamentos. E aí muitas vezes, irmãos, a gente fala assim, está vendo? A Bíblia diz que o inimigo veio para roubar, matar e destruir. Não, peraí. A Bíblia não diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. A Bíblia diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas, a semelhança do ladrão, também veio Satanás para fazer a mesma coisa. Ué, pastor, mas você não falou nada com nada. Não, eu só estou dizendo para você que quando falar esse versículo, você não vai dizer que a Bíblia diz que Satanás veio para roubar, matar e destruir. O ladrão veio, mas assim como o ladrão veio, Satanás veio da mesma forma do ladrão. Porque ele é ladrão de alegria. Satanás é ladrão da sua alegria, sabia? Muitas vezes você está triste e não sabe nem porquê. Não sabe nem dizer porquê está triste. Outro dia eu estava lá em casa e me bateu uma tristeza, foi domingo passado. Uma tristeza, eu não sabia de onde vinha. E eu lavando uma louça lá antes de vir para o culto. E aí minha esposa estava se preparando para vir para o louvor, era antes das 3. Ela falou, o que é que você tem? Porque, irmãos, lá em casa, quem me conhece, e quem me conhece aqui também já sabe, meu jeito aqui é o mesmo em casa, né? Então assim, no dia que você vê eu calado, alguma coisa não está muito bem. E aí ela falou assim, o que está acontecendo? Eu falei, nada não, é alguma coisa comigo? Eu falei, não mulher, fica em paz. Tu quer orar, tu quer conversar? Eu falei, não, eu já conversei com Deus, eu já entreguei nas mãos de Deus. Irmãos, Satanás querendo roubar a nossa alegria. Foi um culto tão abençoado domingo, essa tristeza bateu no meu coração do nada. E às vezes você, quando isso bater no teu coração, faça isso. Eu fui lá no meu quarto e falei, Senhor, não sei porque eu estou triste, mas seja o que for, repreende essa seta. Repreende a seta de Satanás. E aí, queridos, o inimigo ele veio assim para roubar tudo que é teu. O inimigo não quer ver você sorrir, ele não quer ver você alegre, ele não quer ver tua família bem, ele quer ver casais brigando, ele quer ver pais distante dos filhos. Mas vai depender do teu posicionamento. Nós temos falado isso aqui diversas vezes. Tome posição. O crente tem que andar posicionado. Tome posição no Senhor. Então, querido, eles não suportam ouvir alguém glorificando a Deus. Os demônios não suportam. Quando você estiver triste, coloca louvor na tua casa. Às vezes eu estou lá em casa caladinho, não tem louvor, eu escuto louvor na casa da Rosário, eu já me animo também. E é interessante que os louvores que Rosário gosta, é os que eu gosto. Então ela coloca Anderson Freire, aí eu imito ela, coloco lá em casa. Aí eu gosto também de Rose Nascimento, aí ela coloca Rose Nascimento. Aliás, ela colocou, eu também vou lá e coloco. Aí ninguém sabe quem canta mais alto e quem grita mais alto na viela, né? E assim, irmãos, a gente vai se animando, né? A gente vai se animando.
O Senhor havia curado muitos doentes ali em Cafarnaum, e toda aquela insatisfação dos fariseus era porque Jesus, ele aceitava os pecadores. Jesus não desprezava ninguém. Hoje as pessoas falam, não quero que você ande comigo porque você é um pecador. Irmãos, nós estamos vivendo no meio de pecadores. Nós temos muitos amigos, nós também ainda somos pecadores, mas lavados pelo sangue de Jesus, é claro. Você já foi redimido, você já é sarado, mas existe ainda esse elo de ligação. Você está no mundo, então nós estamos andando ali com pessoas que às vezes essas pessoas, elas não estão aliançadas com Deus como você está, mas você é quem vai estar ajudando aquela pessoa a entender quem é Jesus na vida dela, porque nós todos aqui éramos também perdidos. Quantas tardes de fim de semana eu não saía aí para o centro da cidade fazer coisa errada, só voltava depois que acabava a minha folga na segunda-feira. Então, irmãos, Deus não me resgatou? Ele pode te resgatar, o Senhor pode te resgatar. Então aqui, amados, Jesus, ele tinha essa compaixão das pessoas. Jesus lidava com os pecados, Jesus não fugia, nós temos que saber lidar com isso. Jesus, ele exortava as pessoas, admoestava as pessoas para que elas fossem curadas das paixões da carne, da embriaguez, da ira, da inveja, da soberba. Todos esses pecados habitam nos homens. Todos esses pecados, eles são visíveis. Mas havia um pecado, há uma doença, que essa doença é invisível, você só vê o efeito maligno dela, que é o pecado. E Jesus, ele veio para quem? Para resgatar os pecadores. E os fariseus, eles não compreendiam isso, eles só via pelo prisma da religião. Então uma prostituta para eles não tinha valor. Então um mendigo para eles não tinha valor. Mas Jesus, ele olha para a prostituta, para o mendigo, ele olha para aquele que está nas drogas. Jesus olha com o mesmo amor. Ele olha com o mesmo amor. E era isso que os homens não entendiam. Irmão, nós estamos lendo agora 2 Samuel. A leitura, quem está acompanhando aí, nós já estamos no segundo livro do profeta Samuel, no Antigo Testamento, capítulos 6 e 7, a gente leu hoje. Se você observar a vida de Davi, as pessoas que andavam com Davi, as pessoas diziam assim: você é um trouxa. Como é que você encontra teu inimigo, aquele que está te procurando, aquele que procura a tua morte dentro de uma caverna, e você não mata ele? Porque você não matou o rei Saul? O comandante do exército de Davi falava isso, Joabe falou isso. Davi falou: não, eu não vou tocar no ungido do Senhor. Escuta aqui, igreja, eu quero abrir um adendo para isso. Se você vê dentro da igreja que alguém está andando errado, ao invés de você criticar, ore. Não levante sua mão para fazer justiça, não levante sua mão para se vingar, não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem. É Deus quem trata daqueles que já se entregaram a Ele, é Deus que trata dos seus filhos. Davi entendia que ele não deveria fazer justiça com as próprias mãos, mas era o próprio Deus. Deus tratou com a casa de Saul. Os filhos de Saul morreram na guerra, Saul também morreu. Davi ocupou o trono no tempo certo. Os que se insurgiram contra ele, também o Senhor tirou da linha, tirou da reta, até que Davi ocupou o trono. Então, querido, a vida do crente é assim. A vida do cristão é assim. Você não tem que fazer justiça, você não tem que se vingar, você tem que esperar no Senhor. Esperar no Senhor dói, demora, machuca, porque o tempo de Deus, o zoe de Deus, a vida de Deus em nós, aliás, zoe não, o cronos de Deus, o kairos de Deus, que é o tempo de Deus, não é o cronos nosso, não é esse tempo do relógio. Perdão que eu misturei tudo aqui, eu falei zoe, mas zoe é vida de Deus, estou falando de tempo de Deus. O tempo de Deus não é o nosso.
Então você está passando processo, e esses processos é para que você seja lapidado, lapidada, para lá na frente você entender tudo o que você passou, você vai ser de milagre para outra pessoa. Você vai, a tua luta, o teu sofrimento vai servir para curar outra vida. Talvez você não entenda isso hoje, mas lá na frente você vai entender. Jesus falou em Lucas 19:10 o seguinte: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus falou: não vim atrás de pessoas que se dizem boas. Eu não estou atrás de homens que andam aqui dizendo que são bons, que são ótimos religiosos. Eu estou atrás, eu vim para salvar aqueles que estavam perdidos. Prostitutas, aleijados, embriagados, drogados, homossexuais, todo esse tipo de pessoas que precisam de Jesus. Jesus abraçou a todos. Ninguém é deixado de fora na mesa do Pai. Amém? Então Jesus veio para todos nós. Mas naquele tempo, irmãos, assim também como hoje, muitos não se achegaram a Jesus. Eles não se achegaram porque era o caso dos fariseus, estavam insatisfeitos, sempre insatisfeitos. Se eles estavam ali, criticando sempre, aqueles homens eram os conhecedores da lei, irmãos. Aqueles homens eram os detentores da lei, eles que sabiam a palavra. Você pensa que antigamente a palavra era assim escrita em Bíblia? Era escrito em rolos. Só quem tinha uma Bíblia era um sacerdote. Era guardado nos templos, nas sinagogas, lá no judaísmo. Né? O cristianismo veio a partir do judaísmo. Mas era ali, guardado na sinagoga, naqueles rolos da lei. Não era todo mundo que tinha acesso. Por isso que os sacerdotes estavam sempre ali para ensinar a lei para as pessoas. O sacerdote era aquele elo de ligação entre Deus e os homens. E o que aqueles homens estavam fazendo? Aqueles homens estavam batalhando contra Deus, os conhecedores da lei, os ditos conhecedores da lei. Porque se eles levassem em conta o que diz a palavra de Deus, o Salmo 14, por exemplo, e outros textos paralelos, se eles conhecessem as Escrituras, eles haviam se aproximado de Jesus. E aí teria sido curados, porque foi falado aqui, nós cantamos aqui, foi falado, Jesus é o médico dos médicos. Diaconisa Roberta falou isso aqui. Põe aí, irmãos, Salmo 14, Salmo de número 14, é um salmo curto. Disse o nécio no seu coração, não há Deus. Tem muitas pessoas que dizem isso, né? Deus não existe. Então, na verdade, essas pessoas são chamadas de nécio. Tem corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há ninguém que faça o bem. Isso é a Bíblia que está falando. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como se comessem pão e não invocam ao Senhor? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós envergonhais o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Se de Sião tivera já vindo a redenção de Israel. Isso aqui é um clamor. Se de Sião já tivera vindo a redenção de Israel. Quando o Senhor fizer voltar os cativos do seu povo, se regozijará Jacó e se alegrará Israel. Amém, queridos? Essa palavra que o Senhor está falando aqui, na verdade, esse salmo vai falar da corrupção do homem. E esse salmo vai dizer que a nossa redenção, a nossa melhora, o nosso bom comportamento vai vir de quem? Do Senhor. Talvez quando as pessoas leem esse salmo, quando eu era novo convertido, que eu li essa palavra, eu falava, mas Deus, eu sou uma pessoa boa. Não é? Eu sou bom. Você vê como a arrogância do homem, né? Eu me achava bom. Só que a Bíblia diz, não há nenhum bom. Porque, amados, só quem é bom é Deus mesmo. Os nossos atos de bondade, eles vêm de Deus.
Toda benignidade que há no homem, tudo que você faz vem de Deus. Se você sente seu coração movido a dar um prato de comida para alguém, veio de Deus. Se você deu uma roupa nova para alguém, foi Deus que colocou no teu coração a necessidade do outro. Se você sente que deve pagar um aluguel de alguém, foi Deus que colocou esse desejo no teu coração. Então, resumindo, nada vem de nós. Nós somos merecedores dessa graça, porque todo homem se corrompeu, a humanidade toda, e o único remédio para aqueles que creem é Jesus Cristo. É acreditar em Jesus Cristo, é andar com Ele, é servi-lo melhor, como foi cantado aqui. Deus é lindo demais, irmãos. Nós não combinamos nada. Nós não tínhamos combinado nada com a irmã Luciana, e ela chegou aqui e cantou o quê? Eu não vim aqui atrás de mais um milagre, eu vim aqui para servi-lo melhor. É isso que as pessoas não entendem. Nós cristãos não estamos andando com Jesus só atrás de milagre. Nós temos que andar com Ele para servi-lo melhor. Quer milagre maior do que Ele já faz na tua vida e na minha todo dia? Acordar, respirar, viver num tempo de pandemia desse, nós estar aqui assentado ouvindo a palavra? Quer algo melhor do que isso? Quer milagre maior do que esse? Então os fariseus, eles se fizeram surdos. Sabe, irmão, tem pessoas que se fazem surdas para as palavras de Deus. Tapam seus ouvidos, o entendimento está cerrado. O apóstolo Paulo chama isso de mente cauterizada. A pessoa, ela sabe a verdade, mas ela insiste no seu mau caminho. Ela fala, não, o certo é isso aqui. Sabe aquela pessoa teimosa que ela está errada, mas ela nunca dá o braço a torcer? Assim eram esses religiosos. Eles sabiam que estavam errados, mas eles não davam o braço a torcer. Eles não arredavam, não paravam de criticar. Mateus 23, 13. Jesus vai repreender eles severamente. Irmãos, Jesus, quando tinha que repreender alguém, às vezes a gente fica assim, eu acho que eu não vou falar nada para o irmão não, porque se eu falar, o irmão pode sair da igreja. Eu não vou falar nada para o irmão. Irmão, quando Jesus tinha de falar alguma coisa, ele falava. Só que assim, nós temos que ser dosado também, porque às vezes a gente vai usar esse texto para querer espantar os outros também. Porque uma verdade pode ser dita, mas de uma forma suavizada. Qualquer verdade pode ser dita. Se você falar a verdade para alguém, em amor, a pessoa vai te ouvir. Mas se você fala em tom de crítica, esquece. Você nem está sendo bíblico e nem está abençoando o outro. Você está sendo maldição. Mas Jesus olhou para aqueles homens, irmãos, põe aí Mateus 23, 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, nem vocês entram e nem deixam entrar os que estão entrando. Olha que coisa forte. Jesus falou hipócritas, falsos, atores. Sabe o que é um hipócrita? Um ator. Quando você vê alguém fingindo que está chorando numa dessas novelas aí, a pessoa está sendo hipócrita, porque ela não está vivendo aquela dor, ela está fingindo que está vivendo aquela dor. Então os hipócritas é aqueles que fingem religiosidade. Hipócritas, vocês nem estão entrando e nem deixam os outros entrar. E tem gente, irmão, que nem entra no reino dos céus e não deixa quem quer entrar. Atrapalha a vida do outro. Chega de domingo, fica chamando o outro para ir para a festinha. Vamos para a balada tal. Por que é que você vai para a igreja? É tão bom naquele lugar, vá você. Deixe o outro que está servindo a Deus ir para a casa de Deus. A gente que está, irmãos, nem entra nos céus e nem deixa os outros entrar. Aqueles homens estavam cegos pela religiosidade, lutando contra Deus, batalhando contra Deus. Cuidado, para você não batalhar contra Deus. Cuidado com o conselho que você dá para alguém. Às vezes você está dando um conselho errado e você está batalhando contra Deus. Tome muito cuidado. Então eles nem entravam e nem deixavam os outros entrar. E eles davam importância a coisas pequenas, irmãos. Coisas pequenas, sem significado, mas esqueciam as coisas grandes. Jesus falou, vocês são hipócritas. Sabe por quê? Vocês se preocupam em dar o dízimo da hortelã, do endro, do cominho. Vocês dão dízimo até das hortaliças, mas vocês não têm misericórdia de quem está sofrendo.
É isso que Jesus estava falando. Misericórdia quero e não sacrifício. Jesus está chamando uma nação, um povo eleito. Você é sacerdócio real, povo santo, raça eleita do Senhor. Carta do apóstolo Pedro fala isso. Você foi chamado para ser bênção na vida de outros. Eu e você fomos chamados para abençoar outras vidas, irmãos. Então eles se importavam com isso. Ai, você não lava as mãos quando vai comer? Nós lavamos, nós temos as talhas da purificação antes de comer. Mas os seus discípulos, Jesus, não lava as mãos. Eram essas coisas que eles se importavam. Olha o que diz aí, o texto que fala sobre lavar as mãos em Lucas 11:37. Para não ficar só nas minhas palavras, e estando ele ainda falando, rogou-lhe um fariseu que fosse jantar com ele, e entrando, assentou-se à mesa. Mas o fariseu admirou-se, vendo que não se lavara antes de jantar. E o Senhor lhe disse: agora vós, os fariseus, limpais o exterior do copo e do prato, mas o vosso interior está cheio de rapina e maldade. Amém? Loucos! Quem fez o exterior não fez também o interior? Então o Senhor está dizendo: se preocupem com coisas importantes. Se preocupem com coisas importantes. Jesus estava provocando eles. Nossa, pastor, mas Jesus estava provocando. Você sabe o que é uma provocação? É quando eu chego aqui e eu te faço uma pergunta. Quando você começa o culto que fala aqui, quem veio aqui adorar a Deus? O que é que você deve fazer para adorar a Deus? Será que você está adorando mesmo a Deus? Será que com suas atitudes vocês estão adorando a Deus? Eu estou te provocando. Eu estou fazendo você pensar. E aí quando você escuta essa provocação, você vai no seu íntimo. E você fala: puxa vida, na semana eu fiz isso, isso e isso. Olha, eu fiz isso, isso e isso desagradou a Deus. Isso é provocar. Então Jesus, o ensino dele era diferente. Porque Jesus não ensinava eles a rezar, né? Rezar ou orar. Jesus não ensinava para eles para ficar todo dia recitando a mesma oração. Todo dia acordar e abrir um texto e dizer: eu vou ler isso aqui que é a minha oração do dia. Oração da manhã, oração da noite, oração da tarde. Não. O Senhor está provocando você a viver uma vida piedosa. Uma vida que se ajusta aos padrões de Deus. E aí, era isso que ele estava fazendo aqui. Provocando eles o tempo todo, em todas as situações do dia a dia. Jesus está tentando mostrar algo para mim e para você. Se vem alguém na tua porta pedir alguma coisa, Deus está te provando. Se vem alguém falar, criticar você, pode ser que você está sendo provado a ter paciência. Você acha que quando você ora pedindo paciência, Deus vai dar paciência? Deus vai dar ocasião para você ser paciente. E aí você escuta gente dizendo: ai pastor, vou sair da igreja porque eu não aguento as picuinhas, eu não aguento as críticas, não vou mais para a igreja. Por quê? Seja paciente. Às vezes as picuinhas estão acontecendo dentro da igreja porque você mesmo está se envolvendo com picuinha. Veio adolescente conversar comigo esses dias: ai pastor, fulano falou isso, isso, isso. Eu falei: eu estou metido nessa confusão? Não. Então resolva seu pepino. Porque não sou eu juiz para estar resolvendo seus pepinos, não. Você já tem entendimento para saber o que é certo e o que é errado. Então, irmão, é assim que nós devemos ser conduzidos na presença de Deus. O Senhor está nos chamando, está nos provocando a ser pessoas melhores. Então você, ao invés de ficar ofendido, querendo sair da igreja, corrija seu comportamento. Não se meta em falação. Saia das rodas dos escarnecedores. Saia das conversinhas. Então Jesus veio para isso, irmãos. Ele estava mostrando para eles qual era realmente a sua missão. Curar o mundo dessa doença crônica chamada pecado. Que há mais de 6.000 anos atrás, mais ou menos, ela entrou no jardim do Éden e se perpetuou. Romanos 5,12. Não sei se eu dei esse texto para vocês. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Nós somos pecadores a partir do pecado original que entrou ali no Éden. Então, por mais que eu e você sejamos limpos,
lavados, redimidos pelo sangue de Jesus, essa natureza pecaminosa ainda está em nós. Então nós temos que vigiar os nossos olhares, o nosso falar, o nosso caminhar, o nosso jeito de se relacionar, porque mesmo sendo salvo, lavado e remido, nós podemos nos emaranhar novamente no pecado. Nós podemos ser enredados novamente. Então cada milagre, cada atitude que ele tomava, era como se Jesus estivesse dizendo: olha, eu sou o Filho de Deus e eu também sou o próprio Deus. Que você entenda isso. Eu conheço os homens por dentro e por fora. Não adianta você fingir que tem cara de crente. Irmão, crente não tem cara. Tem gente que você olha e fala assim: nossa, que pessoa boazinha. Quando você convive de perto, uma víbora é pior. É verdade, irmão. Tem gente que a cara é de bom, mas o coração é como faca aguda. Já tem gente que é meio da pá virada. E às vezes aquela pessoa tem um coração tão maravilhoso, não é verdade? Que Jesus, e aquele coração daquela pessoa meia da pá virada, se aquela pessoa se entregar ao senhorio de Cristo, então, Deus faz maravilhas. Deus faz maravilhas. Irmão, não tem cara, não tem, fulano tem cara de crente, não tem essa. Crente não tem um protótipo de crente. Cara de bom e cara, a gente julga pelo nosso entendimento. A gente julga, faz um julgamento errado das pessoas. E muitas vezes nós se distanciamos das pessoas pelo julgamento errado. Às vezes você é amigo, isso começa lá na escola. Você começa a selecionar seus amigos porque você começa a olhar de lado para o outro. Já na adolescência, hein? Eu não gosto da cara daquela menina, ela quer ser metida. Aquela menina se acha bonita demais, odeio essa menina. Esse menino é o valentão da escola, eu não gosto desse menino. Você não conhece a pessoa? Às vezes você está com inveja, você não se aproxima da pessoa porque não tem coragem. Se aproxima para você ver que a pessoa não é aquilo que você julga ser. Nós fazemos esse tipo de julgamento. Entendeu? Então, amado, aplicando essa palavra, é isso que Jesus estava fazendo conosco. Cada detalhe da nossa vida nos leva à reflexão, nos leva a pensar: será que eu estou agindo certo? Será que eu estou agindo corretamente diante de Deus? Então a palavra de Deus, ela te faz pensar. Quando você lê a Bíblia, não é para você ler e dizer: opa, já acabei de ler meu capítulo, e fechar e ir embora, não. É para você pensar na história, é para você lembrar nos detalhes da história, o que eu posso aplicar dessa história para a minha vida. O povo judeu, irmão, eles sempre tiveram a consciência da vinda do Messias. Se você perguntar a qualquer judeu hoje, ele vai dizer: eu sei que o Messias virá. Eu sei que o Messias virá. Mas Jesus, ele estava mostrando para eles que o próprio Jesus era o cumprimento dessas profecias. Jesus era o cumprimento das profecias ditas pelos profetas lá atrás. Então, queridos, voltando para o nosso texto aqui novamente, talvez você está dizendo: o pastor começou a falar do mudo e agora já vai. Não, se preocupe não, porque nós estamos falando da mesma coisa. Está tudo aqui. Voltando para o nosso texto, a razão pela qual nós vimos essa passagem, assim como muitas outras, uma multidão dividida, ou seja, uns que criam, outros não criam, outros duvidavam, é justamente por isso, não é? Porque muitas pessoas ainda não tinham o conhecimento verdadeiro de Cristo. Quem não tem o conhecimento real de Cristo, quem não foi purificado, quem não entregou a direção da sua vida a Jesus, a pessoa vai sempre duvidar do que Deus está fazendo. Deus está sempre fazendo as coisas e a pessoa fala: não, eu acho que foi por acaso isso aqui. Eu acho que é porque tinha de acontecer mesmo. Não, é porque Deus trabalhou em teu favor. Deus trabalhou em teu favor. E aí Jesus vai confrontar eles com Êxodo 4:11. Eu acho que esse texto eu não pedi para os meninos. Êxodo 4:11. Disse-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou quem fez o cego? Não sou eu, o Senhor? Se ele foi quem fez o surdo, quem fez a boca, ouvido, orelha, mão, pé, será que ele não tem o poder de abrir a garganta de um homem mudo? É isso que Jesus estava falando. O contexto desse texto de Êxodo foi quando Moisés falou para o Senhor:
Senhor, manda outra pessoa no Egito, eu não sei falar direito, eu sou pesado de língua, e o Senhor falou isso para ele. Será que quem fez a boca, né, não é capaz de fazer a boca falar? Será que eu não sou capaz de colocar minhas palavras na tua boca? Irmãos, nós temos que parar com essa covardia. Se Deus está te mandando fazer algo hoje, faz. Se Deus está te mandando pregar o Evangelho, prega. Não se cala, não fique mudo como esse homem. Esse homem ficou endemoniado, você está na presença de Deus. Quando Jesus expulsou o demônio daquele homem, o que aconteceu? Sua língua se soltou. E aí ele começou a falar, olha que coisa linda. E aí o que é que o povo falou? Olha no texto aí, versículo 33, o final. Nunca tal se viu em Israel. Nunca vimos isso. O povo estava dizendo, a gente vê os religiosos, a gente vai ouvir a lei ali na sinagoga, mas ver alguém falando com essa autoridade, alguém curando um cego, isso é demais. Irmão, se você vê alguém que é cego hoje, mudo hoje, e no comando, né, no nome de Jesus aquela pessoa é curada, você se maravilha. Imagine naquele tempo lá atrás. Imagine como aquele povo não ficou admirado. Aquele povo ficou extasiado. Em Marcos 7,37, né, após Jesus curar o surdo e o gago ali em Decápolis, para quem não lembra, eram o conjunto das 10 cidades gregas que Jesus pregava, que ficava ali, aliás, fica ali perto do mar da Galileia, né, também chamado Mar Grande. Então, a admiração deles foi grande, né? Eles, quando Jesus estava pregando ali em Decápolis, olha o que eles falaram. E admirando-se sobremaneira, diziam, tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Irmão, Jesus faz tudo bem. Quando Jesus cura você, Ele cura. Quando você faz a obra na tua vida, ainda, irmãos, eu estou falando muito isso aqui, isso é de Deus, hein? Guarda no teu coração. Deus está fazendo coisas na tua vida e você está dizendo, não, mas eu ainda acho que falta isso e falta aquilo, eu acho que eu ainda não mudei o suficiente, eu acho que Deus já fez. Mesmo que você tenha observado na tua vida uma mudança desse tamanho, ínfima, ainda que seja aquele fio tênue assim, que está quebrando alguma coisa tão pequena que você diz, eu estou enxergando uma pequena mudança em mim, mas eu acho que ainda preciso de cura. Ore já pela cura. Nós estamos pregando isso aqui na Maria aos pés da cruz. Jesus já curou. Você está orando, Deus, tira essa ira do meu coração. Se você já está conseguindo melhorar, fala, Senhor, obrigado que o Senhor já me curou. Não fica orando constantemente, Deus tira a ira, Deus tira a ira, Deus tira essa ira. Aí de repente você tropeça no sofá da tua casa e fala um palavrão. Aí fala, meu Deus, eu peço tanto para Deus tirar a ira, mas ainda estou irado. Ai, que raiva. Não é isso. Você tem que começar dizendo, o Senhor já me curou da ira. Porque muitas vezes a cura não vem, porque a gente está sempre orando, pedindo, e não parou para perceber que já aconteceu. Ontem, mais uma vez, eu testemunhei de novo lá no carrão, do processo que eu estou passando na minha saúde, mas eu falei, Deus já curou. Amém. Deus já curou, irmãos. Deus já está regenerando o problema renal que eu tenho. Fique em paz, em nome de Jesus, eu estou em paz em relação a isso, porque Deus já curou. Então eu estou orando desse jeito. Mas os fariseus continuavam duvidando e começaram a dizer que Jesus estava endemoniado. Ao final aqui, ele expulsa os demônios pelos príncipes dos demônios. Em algumas versões fala por Beelzebu. Beelzebu quer dizer Deus das moscas, né? Em uma tradução mais livre, Deus das moscas, ou seja, o sujo, né? O fedorento, o fedido, por isso que é o Deus das moscas. Satanás. Então ele estava dizendo isso. Outras passagens da Bíblia, né? Nós vamos ver esses religiosos invejosos falando o mesmo de Jesus. Mas olha o que Jesus fala para eles. Mateus 12, do 22 ao 28. Trouxeram-lhe então um endemoniado cego e mudo, de tal modo o curou que o cego e o mudo falava e via.
E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa a Satanás, então está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vocês ou a vós o reino de Deus. Amém? Querido, uma coisa interessante aqui que eu não pus na minha pregação, mas o Espírito Santo me traz agora. Toda casa dividida não fica de pé. Cuidado. Se está tendo divisão na tua casa, pede a Deus para fechar essas brechas. Porque lá que não está em acordo, ele não fica de pé. Ele não fica de pé. Tudo na nossa vida tem que estar em acordo com a palavra de Deus. Casal tem que viver em acordo. Ali, alinhado. Um falando a língua do outro. Tudo tem que estar em acordo. Se tem algo na tua casa que está havendo divisão na tua casa, entrega na direção do Altíssimo. Entrega, porque o Senhor está dizendo aqui para eles a respeito de curas. Muitas pessoas vão em vários lugares dizendo: Deus não quer me curar. Irmão, sabe quem fez isso? O rei Saul. Deus não quer me curar, então eu vou ali fazer uma macumbinha, vou num lugar ali, tiro e queda, vou ficar curado. Deixa eu dizer uma coisa para você: Satanás não cura ninguém. Satanás é mestre em mentira, em truque. Sabe o Mr. M? Ele é um Mr. M da vida. A doença, ele tira a dor da mão e ele coloca no pé. Ele disfarça a dor, mas a dor da mão nunca sai. E a pessoa fala: nossa, voltei curado, estou ótimo. Não está. Não está. Só Jesus é capaz de te curar. Só o médico dos médicos é capaz de curar aquele que está aflito, aquele que está angustiado, o lar que está desestruturado, o filho que está nas drogas. Só Jesus é capaz de curar. Sabe por quê, querido? A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é Kyrios. Lembra que o presbítero Davi falou aqui, o que é Kyrios? Senhor e Salvador. Isso aqui é um título messiânico dado a Jesus, sobre a obra presente de Jesus, o que Ele está fazendo agora. Jesus quer ser o Senhor da sua vida. Jesus quer ser o Salvador da tua vida, mas você precisa deixar. Tem gente que está andando com Jesus, mas está segurando a rédea. Não, Deus, não trabalha nessa área não. Deus está falando, vai lá e perdoa. Não, Deus, deixa para outro dia, eu fui tão ofendido com aquelas palavras, deixa para outro dia. O Senhor está querendo que você faça isso hoje. Muita gente não se liberta porque está segurando a corda. Entrega a direção da tua vida nas mãos do Kyrios, do Senhor. Deixa Jesus ser Senhor da tua vida. Você diz que Jesus é o Senhor, mas você não se submete. Você diz que Jesus é Senhor, mas quando é te pedido para fazer algo tão pequeno, você não faz. Foi o que fez Naamã. Estava querendo ser curado, o Senhor falou, mergulha 7 vezes no Jordão. Eu não vou mergulhar no Jordão coisa nenhuma. Lá na Síria tem rio muito mais importante. O orgulho, né? A soberba. Foi que um servo dele falou assim, meu Senhor, se o profeta tivesse te pedido algo difícil, mas é algo tão simples. Às vezes para você ser curado, Deus está pedindo uma coisa pequena, simples, mas você não quer fazer. E uma dessas coisas simples é você se humilhar. É você ir pedir perdão para quem te ofendeu, você se achegar, mas você não quer porque você está ensoberbecido. O Senhor está trabalhando, irmãos. Deixa Ele ser Senhor da tua vida. O adjetivo Kyrios significa poderoso, aquele que tem poder, a força soberana, que tem o controle sobre pessoas, coisas e si mesmo. Deus tem autoridade, irmãos, no céu e na terra, inclusive para expulsar demônios. Uma pessoa endemoniada, tem gente que acha que o endemoniado é só o que faz loucura. Tem pessoas que estão em perfeito juízo, mas os demônios estão controlando a vida dela.
Tem gente que fala, não, eu não estou endemoniado não, mas as atitudes dela é de um endemoniado, irmão. A pessoa está andando na rua, o outro dá um pisão no pé dela. Ai, desculpa, que desculpa nada. Entendeu? Isso é atitude de endemoniado. Isso é a atitude de uma pessoa que não foi lavada. Entendeu? Então, nós precisamos andar de acordo com o Kyrios, com esse Deus que nos salva, que é nosso Senhor. Esse que é divino, que tem todo o poder sobre o pecado. Em Marcos capítulo 2, vou avançar um pouco, não vou pedir para colocar esse texto, porque nossa hora está passando. Em Marcos 2, por exemplo, do 5 ao 9, Jesus estava ali em Cafarnaum, quando aqueles amigos desceram, até já comentei aqui, e ele curou aquele rapaz. Ele falou, seja curado segundo a tua fé. Ele curou, ele fez o milagre ali em Cafarnaum. Quando seus amigos desceram aquele paralítico, por quê? Porque aquele homem estava de cama, e Jesus deixa claro, né, que os pecados dele estavam perdoados. Tem paralisia, irmão, tem pessoas que estão paralisadas por causa do pecado. E outra coisa, paralisia não é só a paralisia das pernas por causa de uma deficiência física, braço, ou a face, não. A pior paralisia é a espiritual. Pessoas que estão paralisadas no tempo, dizem que estão servindo a Deus, mas não faz nada para abençoar a vida do outro, não faz nada para ajudar a vida do outro, e ainda critica quem está fazendo. Essa é a pior paralisia. Aqui, por que é que eu estou lembrando desse texto? Para falar que Jesus é o Senhor, Ele tem poder sobre o pecado, Ele tem autoridade sobre o pecado, e ao mesmo tempo fala da divindade dEle. Outro texto aqui que vai falar sobre a divindade de Jesus, João 8, do 12 ao 19, aqui Jesus está falando sobre quem Ele é, e qual é a natureza da sua missão. Pode colocar aí, meninos, esse. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus, tu testificas, ou testemunhas, né, de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Sabe por quê? Jesus está falando, porque eu sei de onde vim e para onde eu vou, mas vocês não sabem de onde venho nem para onde eu vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. E se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou só eu, mas eu e o Pai que me enviou. Aqui Jesus está falando novamente, eu também sou Deus. É por isso que o judeu não consegue crer nos milagres de Jesus. Eles até creem no milagre, mas eles não creem que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Isso é confuso, não só para eles, mas para muitas pessoas. Claro que tem judeu que já aceitou essa verdade, que já entregou o senhorio da sua vida a Cristo, que já se convenceu, se converteu disso, dos seus maus caminhos, né? Então Jesus deu essa resposta para eles. Em João 10, do 30 ao 33, Jesus fala, eu e o Pai somos um. Só vou falar isso aqui, mais uma vez a divindade de Jesus. Eles não aceitavam, irmãos, Jesus ser Deus. Muitas pessoas não aceitam Jesus ser Deus. As pessoas querem os milagres de Jesus, mas não aceitam. E o que Jesus quer é curar o teu coração do pecado, salvar a tua alma e a minha alma. Esse é o maior milagre. É esse o maior milagre. Jesus tinha autoridade também para ensinar, né? Ali Jesus, ele ensinava de tal maneira, Mateus 7, do 28 ao 29, vai dizer assim, ó, e aconteceu que concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, portanto, os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Então, irmãos, Jesus, ele tinha uma autoridade tão grande no falar, que as pessoas ficavam assim, ó, paralisadas quando ele falava. As pessoas enxergaram duas coisas em Jesus, que eles não enxergaram nos fariseus, nos religiosos da época. A primeira coisa, originalidade. As palavras de Jesus eram originais, né? Jesus fazia o povo pensar, como eu já falei antes, ao invés dos mestres da lei que ficavam ensinando regras. Irmãos, você já prestou atenção, se você está num lugar que é cheio de regrinhas,
que não tem nada a ver com a salvação, é mais fácil você não ficar do que você ficar. Você está num lugar que as pessoas, ai, você vem de calça jeans para a igreja, ai, você veio com seu... Irmãos, Deus, Ele está preocupado com coisas maiores. Deus está preocupado, Ele quer que nós venhamos bem vestidos para a igreja, Ele quer que você ande decentemente. Tem coisas, são coisas importantes, não estou criticando quem faz, é importante, mas se eu ficar o tempo todo só dizendo, irmão, faça isso, irmão, não faça aquilo, irmão, faça isso, você vai encher o saco, você vai dizer, eu não vou ficar nesse lugar não, um lugar que me prende. Você é livre, nós somos livres em Cristo Jesus, amém? Ser livre em Jesus é viver livremente. O Espírito Santo te orienta como se veste, como anda, como fala. Quem vai te dirigir é o Espírito Santo. E aí, quando você está nessa direção, é fácil obedecer. Quando o pastor pede algo para você, você fala, opa, peraí, o pastor está certo. Está dentro da palavra, o pastor não está pedindo coisa absurda, então eu vou fazer. Então fica uma coisa original, uma coisa simples, que você está estudando na Escritura, você sabe por que está fazendo, não porque os outros estão te mandando fazer. A segunda coisa, coerência. Qual era a primeira coisa que eles viam em Jesus? Vamos repetir aí, originalidade. E a segunda coisa, coerência. Isso, Jesus era coerente, amado. Suas palavras afirmavam o quê? As mesmas coisas que os profetas tinham dito há muitos anos atrás. E justamente, não só os profetas do Antigo Testamento, mas o que João Batista pregou. Eu já falei aqui que João Batista, ele não fez nenhum milagre. E disse que não, Jesus falou que nascido de mulher não houve profeta maior que João Batista. Você já prestou atenção? E as pessoas às vezes querem estar num lugar, numa igreja que você está pregando a palavra como eu estou aqui agora, tem gente que não gosta. Sabe por quê? Porque as pessoas querem o quê? Que eu tenha cara de profeta, né? Que eu faça, que você vem aqui na frente e fala, sai! Que você vem aqui na frente e eu falo, né? Dá um comando para você, não, eu faço isso, em nome de Jesus, se Deus mandar. Mas você vai ser curado, é pela palavra. É a palavra que te cura, é ouvir essa palavra que cura, irmão. Não é blá blá blá, não. Não é faz de conta. Tome cuidado com os shows da fé por aí. Esteja num lugar que tem palavra de Deus, que alimenta a tua alma, saia daqui alimentado. Não estou dizendo só daqui, aonde você estiver que tenha palavra. Se tem palavra de Deus, é o lugar de Deus. João, e aí Jesus vai falar que as palavras dele, como ele tinha coerência, as palavras dele estavam de acordo, ele falava uma coisa, e quando você olhava na vida dele, era justamente o que ele falava. Olha só o que diz João 10, 41 e 42. E muitos iam ter com ele e diziam, na verdade João não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse deste era verdade. E muitos ali creram nele. Você percebe que as pessoas criam em Jesus pelo modo dele pregar, dele falar, pelo jeito que ele agia, não era só por causa dos milagres. E Jesus falava abertamente sobre a necessidade dos homens abandonar seus pecados. Hoje em dia você vai no lugar que quando fala abandone o seu pecado, a pessoa já dá meia volta e fala, opa, não fico nesse lugar. Porque as pessoas querem estar no lugar só onde tem vitória, né? Agora é só vitória, agora é só vitória. Não, irmão. Andar com Jesus é vitória, e lapada também. Viu? Andar com Jesus, as lapadas são maior. Só que cada lapada que você leva, você tem um Deus que cura aquela lapada. E andar sem Jesus, você leva a lapada e ninguém cura. Você morre ali seco, de tanto apanhar da vida, mas você não é curado. Então não é melhor estar nos braços do Pai? Não é melhor andar com Jesus? É muito melhor. Claro que é muito melhor, irmão. Ser crente é bom demais. Foi o que eu falei no começo aqui, é bom demais ser crente. Então não se sinta preso. Eu não gosto de ser crente por isso, por aquilo. Não, você é livre. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Essa liberdade Jesus já nos deu.
Outra coisa, irmãos, a autoridade para libertar cativos que Jesus tinha. Lucas 4,18. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou a curar os quebrantados de coração, pregar a liberdade aos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Jesus estava pregando o quê? Isaías, capítulo 61, versículo 1. Se você abrir o texto de Isaías, vai estar escrito a mesma coisa que Jesus falou. Jesus veio para libertar os oprimidos do diabo, e aquele homem ali estava oprimido do diabo. Esse mudo aqui, ele era uma pessoa oprimida, ele não estava na razão perfeita, porque Satanás estava impedindo ele de trabalhar, impedindo ele de cuidar da sua casa, impedindo ele até mesmo de se achegar a Deus. E essa mesma autoridade, irmãos, que Jesus tinha, eu quero dar uma boa notícia para você, Ele dá para você também. Quem anda com Jesus tem autoridade. Se você anda com Jesus, deve ter autoridade. Ah, pastor, mas eu conheço crente que não tem, porque não está na posição. Crente que não tem autoridade é porque não está posicionado. Ele deve estar em pecado, ele está andando com historinha, ele está fingindo que é crente, mas quem anda com Jesus, irmãos, tem autoridade. Porque Jesus falou em Marcos 16, 17 e 18. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Aqui não está dizendo que é só pastor não, viu? É os discípulos de Jesus. Qualquer um que anda no nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Deixa eu falar uma coisa a respeito de veneno, um adendo aqui para você. Quem está com medo dessa injeção que está chegando aí, dessa vacina, pare de ficar relutando. Se a vacina chegar, tome. Ah, mas ela só é eficaz 50%, que seja. Você não estava vacinado e está vivo até hoje. Então deixa de medo. Se você tomar uma coisa, você crê em Deus, você tomar uma coisa que ela é mortífera, se for, mas estão dizendo que é plano de Satanás, tem um chip não sei das quantas, tem o plasma não sei de onde, que vai matar não sei quantos. Se tem isso, eu não sei. Eu sei que eu sirvo a um Deus, que mesmo se tiver esse veneno, Ele vai me curar. Porque Ele já levantou muitos crentes daqui, inclusive eu da Covid. Nós nos levantamos, irmãos. Nós nos levantamos. Eu pensei que jamais eu achei que não voltaria mais a pregar nesse púlpito quando eu fiquei doente. Mas o Senhor nos levantou. Então para de ficar dando ouvido a coisa de mídia, do que fala, do que não fala, é nova era, não é nova era. Se você tiver de morrer, vai morrer com vacina ou sem vacina. E se Jesus quiser te livrar, Ele vai livrar com vacina ou sem vacina. Amém? Glória a Deus, querido. Então, você vê como a palavra de Deus nos ensina. Então, Jesus, Ele nos deu todo esse poder. Agora, irmãos, para concluir esse sermão, talvez você está perguntando, mas o que é que tem a ver essa autoridade de Jesus com a cura do mudo, com a minha vida, né? Em relação ao mudo, nós sabemos que as pessoas possessas, elas só serão libertas pela autoridade de Jesus, não há jeito. Então tem a ver com nossa vida sim, não é? Por essa razão, amados, que os fariseus, eles sentiam inveja de Jesus, porque eles não tinham esse poder, eles não eram transformados, como eu falei aqui. A própria vida deles não era exemplo para ninguém. Então, ou seja, todo esse poder, essa autoridade que está disponível, que Jesus já dispôs para mim e para você, que foi disponível para os seus discípulos, está disponível para mim e para você também. Do jeito que Jesus expulsou demônios, você pode expulsar também. Do jeito que Jesus pode curar alguém, você pode curar também. Então tem a ver com a minha vida e com a tua sim. Tem a ver sim. Tem uma frase muito bonita, irmãos, que eu fiz questão de anotar, do filme O Todo-Poderoso. Quem já assistiu esse filme, O Todo-Poderoso? Muita gente já assistiu, né? Então tem uma frase lá, que o rapaz, o ator que faz o papel de Deus, do Todo-Poderoso, ele fala assim, ó: as pessoas querem que eu faça tudo por elas,
mas não se dão conta de que elas têm o poder. Elas têm o poder. Você quer um milagre? Ele falando para o outro personagem. Você quer um milagre? Quem aqui quer um milagre? Alguém aqui quer um milagre? Eu quero. Amém? E aí ele respondeu: pois seja você um milagre. Seja um milagre. Você viu como até nos filmes, aí fora, filmes pagãos, Deus pode falar com a gente? Deus já falou comigo no meio de muito filme, que não é filme evangélico, mas eu assistindo outro filme, Deus falou comigo no meio daquele filme. Um deles foi esse aqui. Um deles, Deus fala aqui: você tem esse poder, amado. Quem tem Jesus Cristo tem esse poder dentro de você. Seja um milagre. Quem é que está disposto aqui a ser um milagre para outra pessoa? Quem está disposto? A palavra de Deus fala assim, ó, o justo se compadece do pobre e procura saber da causa dele, mas o ímpio fecha os olhos. Os ímpios fecham os olhos para o necessitado, mas o justo, aquele que foi lavado pelo sangue de Jesus, ele se importa com o pobre, com aquele que está precisando, ele chega lá e se informa da causa dele. Seja milagre para outra pessoa. Jesus operou o milagre na vida desse mudo, daquele mudo, por quê? Porque outras pessoas serviram de milagre para ele. Pastor, mas está dizendo, você reparou o texto, leu com cuidado, o versículo 32, havendo-se eles retirado, eles quem? Os cegos que foram curados por Jesus, que o presbítero pregou domingo, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado, trouxeram-lhe. Então alguém trouxe aquele homem, alguém foi milagre na vida daquele homem. Então seja milagre na vida de outras pessoas, porque a pior mudez é a mudez espiritual. Tem pessoas dentro da igreja que estão mudas espiritualmente, não testemunha mais do Senhor. O Senhor faz tanto por elas, não dá testemunho nenhum. Acha pequeno o que Deus fez por elas, não abre a boca para falar nada. Não fala nada. E todo dia Deus está operando um milagre na tua vida. Todo dia tem milagre, mas a pessoa não vê o milagre. Amado, quem foi curado por Jesus não pode se calar. Ponha isso na sua mente, não pode. Há milhares de vidas esperando as boas novas da salvação. Tem muitas pessoas esperando você falar de Jesus para elas. Quando eu não era cristão na escola, eu estava no segundo colegial, e um amigo meu era crente, e eu perguntava as coisas para ele, e ele falava pela metade, e quando eu me converti, eu fiquei com a raiva dele, eu falei, ele conhecia o evangelho e não pregou para mim. Ele sabia quem era Jesus e não falou nada para mim. Parece que ele tinha vergonha, ele andava comigo, mas ele tinha vergonha de dizer que era crente, e eu perguntava as coisas da Bíblia para ele, que eu não conhecia, e ele tinha vergonha de me falar. Às vezes tem gente que está com vergonha de falar de Jesus para outros. O Senhor está libertando hoje, tá? Deixa o Senhor curar a tua vida desse mal. Isso é um mal. Satanás, ele está deixando as pessoas mudas dentro da igreja, não quer mais falar do amor de Deus. Testemunha o que Deus fez por você, querido. Testemunha o que Jesus fez. E alguns estão mudos por medo, outros por timidez, outros porque não sabem lidar com seus próprios pecados. Tem gente que não está sendo bênção porque está indo enrolado em pecado. Tem anos e anos dentro da igreja, mas só pensa no pecado dele, só olha para a vida dele. Dia após dia ainda está enrolado nos mesmos pecados do passado, de outrora. Entra ano e sai ano, mas eu não me libertei, mas não sei o quê. Por quê? Porque não está dando lugar, porque não está ouvindo a palavra, porque não está sendo obediente, porque a palavra de Deus, irmãos, ela exige obediência. Obediência, quando você é obediente, você se liberta. Se eu e você formos obedientes, nós nos libertamos. E ainda há milhares de pessoas também, e ainda há outras pessoas também, irmãos, que não falam. Além de estar enrolado com os seus pecados, tem outros que não falam, sabe por quê? Porque está decepcionado com Deus. Já pensou? Vocês conhecem alguém que está decepcionado com Deus? Tem um livro muito conhecido, é Decepcionados com a Graça. Tem um livro aí, eu não lembro quem escreveu. Eu lembro que eu era novo convertido e me indicaram esse livro, eu nunca li.
mas decepcionados com a graça. Gente que se decepcionou porque pediu algo a Deus, talvez Deus até fez, mas não do jeito que a pessoa queria, então a pessoa acha que Deus não fez. E para encerrar, eu vou contar para vocês o testemunho rápido de uma missionária. Eu li isso numa revista. Uma missionária americana, não diz o nome dela, que no ano de 72, o nome desse fato é O Milagre do Taxista de Nova York. No ano de 72, um ano antes de eu nascer, porque eu nasci em 73, essa missionária, ela estava passando por um processo na vida dela. E essa mulher, ela diz que ela era doida para ter um filho. E ela pedia a Deus um filho. Ela era cristã já, ela é missionária, né, fazendo a obra, ela e o marido dela já pregava para outras pessoas. E ela pedia um filho a Deus e esse filho não vinha. E é o que acontece, ela sofreu 2 abortos espontâneos. E aquilo gerou uma decepção nela. Ela ficou arrasada. E aí ela falava para Deus assim, tá vendo? Tá vendo? É isso que dá eu orar para você? Falar do teu amor para as pessoas, é isso que o Senhor me dá como paga? Ela falava para Deus. Então ela foi ficando decepcionada, cada vez mais, amargurada. E aí ela fala, mas eu estava mudando, principalmente de cidade. Então ela não diz exatamente em que cidade ela estava, mas o testemunho me informa, o texto que eu li me informa que ela estava mudando para Nova York. Ela estava saindo de uma cidade dos Estados Unidos e indo para outra maior que ela não conhecia. E ela disse que estava indo para aquele lugar, para uma região chamada East Side. East Side. Uma tradução livre, o povo lá nos Estados Unidos chamava naquela época, em 72, não sei se hoje é assim, chama aquele lugar de Cozinha do Inferno. East Side era um lugar chamado Cozinha do Inferno. Então ela estava sendo enviada para pregar na Cozinha do Inferno, naquele lugar. E o marido dela, ele já tinha ido na frente. E ele tinha parentes que moravam em Nova York. E ela estava ali, indo sozinha, ficou para trás e foi. E ela disse que quando chegou na rodoviária, ligava para o marido e nada. Ligava e nada. Aí ela resolveu pegar um táxi. Quem lembra aqui, irmãos, quando não tinha Uber, pegar um táxi era uma aflição, não era? Eu lembro que uma vez eu fiz umas compras aqui num Carrefour, Anchieta. Anchieta não, é Imigrantes. E eu vindo para casa aqui na Vila Moraes, e eu não tirava o olho do taxímetro. Ai meu Deus, esse negócio está rodando, meu dinheiro não vai dar. E eu doido para chegar em casa, e aquele negócio girando, né? E ela disse que pegou um táxi, e ela estava nessa minha situação, com pouco dinheiro. E aí ela disse que olhou na cara do motorista, aquele cara carrancudo. Aí ela disse, essa pessoa não é a pessoa com quem eu posso bater um papinho, né? Um cara marrudo assim. Aí ela olhou, viu uma cicatriz bem grande no pescoço dele. Aí ela disse, ai meu Deus, eu acho que eu peguei ou um ex-presidiário, ou um líder de gangue. Eu estou perdida. Aí ela disse que o medo começou a tomar conta dela. E ela disse que foi ficando inquieta dentro do táxi. Aí ela disse que teve um momento, quando ela estava dentro do carro e começou a sentir esse medo, né? Aí ela disse que começou a vir aquelas cenas dos noticiários de taxistas que abusavam de mulheres, né? Estuprava. Aí ela disse que ficou muito inquieta. Ela disse, eu fiz algo que eu deveria ter feito há muito tempo. Então eu esqueci minhas diferenças com Deus e comecei a orar. E ela fez uma oração assim, Deus, estou em apuros, por favor, mostra-me se há algo que eu possa fazer para ajudá-lo a me levar em segurança até o meu destino. E Deus ouviu ela falar. Quando Deus ouviu, ela disse que escutou Deus falando no coração dela assim, fale de mim para ele. Ela falou assim, Deus, eu falar? Como que eu vou falar? Não sei. Aí o Espírito Santo falou de novo, fale de mim para ele. Aí ela começou a falar. Ela falou, moço, sabe o que é? E lá vai a conversa dela, né? Aí ela fala assim, não conheço bem a cidade e eu não sabia que ia demorar tanto. Então eu cheguei aqui,
Não sabia que esse lugar era tão longe. Então, quando nós chegar lá na missão onde eu estou indo, eu vou pegar o restante do dinheiro e te pago. E ela foi falando. Aí ela falou, meu marido e eu, nós tentamos viver como Jesus, pregando o evangelho a todos que encontramos e confiamos que Ele proverá nossas necessidades a cada dia. Fui testemunhando. E ela falou, e eu continuei transmitindo aquilo que o Espírito Santo passava para mim. Ia falando com o rapaz. Aí chegou um momento que ela falou assim, ó. Hoje em dia, tantas pessoas precisam sentir o toque amoroso de Jesus, capaz de curar toda mágoa, toda tristeza. Suas respostas estão a uma distância tão pequena que é a distância de uma oração. Aí ela olhou bem firme para ele e falou assim, você já aceitou Jesus no seu coração? Aí ela disse que um silêncio, seguiu um silêncio. Ficou tudo em silêncio. E ela disse que aquele silêncio foi quebrado por um profundo soluço. Aquele homem tossiu e soluçou. E ela disse que se inclinou. E quando olhou assim pelas luzes da cidade, o rosto do taxista, ele estava chorando. E aí ela continuou, aí o taxista falou assim, ó, chorando, né, com a voz embargada pelas lágrimas. Ele falou assim, minha avó me levava para a igreja quando eu era pequeno. Eu até orava com ela, e ela falava de Jesus para mim. Mas desde que ela morreu, nunca mais ninguém falou de Jesus para mim. Imagine, irmãos. Às vezes você pensa que quem está do teu lado já ouviu falar de Jesus. Às vezes você pensa, porque tem muitas pregações na TV, você pensa que tem muitas igrejas, você pensa que as pessoas já ouviram falar desse Jesus que cura, que salva e que liberta. Desse Jesus que tem autoridade e poder para transformar a tua vida. Mas muitas pessoas estão precisando dessa mensagem. E foi o que essa mulher falou para ele. Aí ela falou, tem muita gente, ele falou, tem muita gente que precisa ser curada. O taxista, eu preciso ser curado. Eu preciso ser curado. Aí ele fala assim, ó, a minha vida tem sido um desastre. Eu acho que minha avó teria vergonha de mim, se ela olhasse para mim hoje e visse as coisas ruins que eu já pratiquei. Aí a missionária disse, agora foi a minha vez de segurar as lágrimas. E ela se segurando para não chorar, ela pegou e disse assim, sabe, Jesus foi crucificado entre dois ladrões, mas um deles se arrependeu e disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ela falou para ele, né? Aí ela falou, uma vez Jesus disse que ele não veio buscar pessoas boazinhas. Jesus veio para quem? Ele veio buscar pessoas que precisam de ajuda. Bêbados, prostitutas, aqueles que reconhecem que precisam dele. E ele vai ajudar você também. Basta você pedir perdão e ele te perdoará. Ela pregando para o taxista. Aquele homem que ela achava tão duro. Porque Jesus é capaz de perdoar qualquer coisa. Aí ela diz, nesse momento eu me lembrei da minha própria vida. Do processo que eu estava passando. E aí eu falei para ele, olha, Jesus perdoa até quando nós duvidamos dele. A vida dela estava cheia de dúvidas, de mágoa. Mas Jesus, ela estava dizendo, Jesus, ele perdoa até mesmo essas pessoas. No caso, seria ela mesma. E aí ela vai dizer assim, ó. E ele é capaz de realizar seus maiores milagres. Sabe o que o taxista falou para ela? Ele falou, não se preocupe com dinheiro. Eu levo você aonde você precisar ir. A corrida fica por minha conta. O que você está fazendo é muito importante. A cozinha do inferno está cheia de gente que precisa ouvir sobre o céu. A partir de agora, eu vou orar mais e tentar ser uma pessoa melhor. Deus te enviou para falar comigo. Às vezes, irmãos, nós perdemos a chance de falar do amor de Jesus para uma pessoa. Que você julga que aquela pessoa é uma coisa e ela é outra, como eu falei aqui. E aí ela fala, quando chegamos à missão, ele saiu do carro, me ajudou com as malas, abracei-o e disse para ele que Jesus jamais falharia. Ele até esperou que alguém viesse me receber, sorriu
e acenou enquanto se afastava com o carro. E aí ela diz: as pessoas para quem eu contei o milagre do taxista de Nova York, as pessoas se admiraram, porque os taxistas de Nova York são considerados algumas das pessoas mais duras do mundo. As pessoas ficaram admiradas e disse para ela: verdadeiramente Deus fez um milagre. E aí ela diz assim: mas eu sabia que o verdadeiro milagre não havia sido a corrida grátis, mas que duas pessoas que precisavam se aproximar de Deus sentiram seu toque amoroso. Foi preciso que um taxista, aparentemente duro de coração, chorasse para eu ver isso. Às vezes é preciso Deus dar uma chacoalhada em você, para você entender o que Deus está falando, para você ver isso. Aí ela fala assim: as palavras que Deus me deu para eu falar para ele, foram exatamente as que eu também precisava ouvir. Deus enviou aquele homem para falar comigo. A mulher que escreveu isso, o nome dela é Joyce Sutton. Ela é uma educadora e ela mora no Texas e ela faz seleção e edição online e textos motivacionais para motivar pessoas em palestras. Então eu achei muito bonito esse texto e eu guardei para uma ocasião e eu trouxe para você nesta noite. Amado, você percebeu o quanto Jesus te ama? Fique de pé, nós já vamos encerrar, fique de pé. Você percebeu o quanto você é importante para Deus?